Ô irmãos, como é bom estar na casa de Deus. Como é bom. Sejam bem-vindos todos, os discípulos e visitantes, amém? Glória. Que Deus seja louvado na vida de todos nós, em nome de Jesus. Segunda-feira é nosso, terça-feira é nosso, quarta-feira é nosso, quinta-feira é nosso, sexta-feira é nosso, sábado é nosso, mas domingo é do Senhor, amém? Domingo é obrigação, né, irmão? A gente tem que estar aqui, mas é uma obrigação que a gente faz assim, não queria não, é uma obrigação que a gente cumpre com vontade, né? Mesmo porque segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado também é dele, né? Glória a Deus, assim como também domingo é nosso, amém? Irmãos, hoje nós temos uma palavra aqui, uma palavra forte, hein? Uma palavra que vai transitar da história para a teologia, para a fé, para tudo, amém? Então vamos ficar ligadinhos, glória a Deus. Nós vamos começar aqui com Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2, 14. Quando vocês vão achando, eu vou elogiar aqui os meus irmãos que estão chiques hoje, hein? Ô glória, hein? Além do uniforme de todo domingo, agora temos uma camisa, ó, olha lá o uniforme do irmão Luiz, amanhã, está todo mundo uniformizado em nome de Jesus. Uniformezinho da nossa igreja. Deus está amando. Vamos falar sobre os equipamentos de som hoje, aqui tudo novinho. E aí, irmãozinho, tudo bom? Rapaz? Glória a Deus. Vamos lá, Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios, Novo Testamento, sabemos, está lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí você chega em Gálatas, passou de Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Amém? Vamos lá. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém? 2,14. Eu falei o quê? Vamos ler de novo, amém? 2,14. Capítulo 2, versículo 14. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Vamos lá. 2,14. Porque Ele é a nossa paz. Todo mundo? O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? É uma das passagens, meu irmão, que fala sobre a reconciliação relacionada à obra de Jesus. Porque Jesus, ele realiza isso. Ele estabelece a paz. A primeira paz é entre a humanidade e Deus, reconciliando a criatura com o Criador, no seu sangue, anulando a pena da condenação que Adão trouxe sobre todos nós, e que dessa condenação todos nós participamos. Mas também uma reconciliação que a partir dessa gera várias outras. A reconciliação primeiro de nós com nós mesmos. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? A Bíblia nos ensina. A reconciliação de nós com aqueles que são mais próximos, familiares. O que é ser pai? A Bíblia ensina. O que é ser mãe? A Bíblia ensina. O que é ser filho? A Bíblia ensina. E daí, como ser um bom vizinho, um bom colega de trabalho, um bom conhecido, um bom cidadão. Tudo isso a Bíblia ensina. Amém? E a Bíblia é o verbo, é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos reconcilia com tudo. Nos reconcilia com Deus, nos reconciliando com todo o resto. Amém? Está claro? Não é à toa que o nosso nome busca essa mensagem. Vamos nos reconciliar. Amém? Com fé e com a palavra. Amém? Irmãos, nesse momento Paulo está falando sobre a quebra do muro que separava os judeus dos chamados gentios, ou seja, aqueles que tinham até Cristo a exclusividade na revelação, e aqueles que passaram a também ter parte com Deus no sangue do Cordeiro. Amém? Quando cai esse muro de separação, não existe mais a velha aliança, agora é uma nova aliança, uma aliança que é celebrada no corpo e no sangue de Jesus, todas as vezes que nós sentamos à mesa, que é aquela mesa da Santa Ceia, é o momento da gente relembrar essa aliança. Amém? Essa aliança, ela não é mais a aliança da circuncisão, ela não é mais a aliança das festas, ela não é mais a aliança da dieta alimentar, ela não é mais a aliança da guarda do sábado, não, ela é uma nova aliança, uma aliança superior. Se você quer saber mais profundamente sobre o contraste das duas alianças, leia Hebreus, amém? Que fala muito claramente sobre isso. Está claro até aqui, irmãos? Então Jesus Cristo rompe o muro que separava a humanidade e cria um único povo, que é o povo de Deus. Hoje a separação é entre aqueles que já estão em Cristo e aqueles que têm que ser trazidos para Cristo. Amém? Cristo é a medida de todas as coisas. Irmãos, existe uma passagem que, se a gente analisar historicamente, nós vamos entender exatamente o que Jesus Cristo está querendo. E é esse o objetivo de hoje, amém? Nós vamos revisitar a história de Israel para entender como é que Cristo está desfazendo o passado para criar algo superior, amém? Então vamos comigo aqui para o Antigo Testamento, Josué capítulo 15, versículo 63. Josué capítulo 15, versículo 63. Vamos lá. Josué vem logo depois do Pentateuco. Então tem Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 15, versículo 63. Nós vamos contar uma historinha para chegar na mensagem. Agora não errei não. 15, 63. Enquanto vocês vão chegando, vou trazer vocês até esse ponto. História conhecida, amém? Os judeus, ou hebreus, o judeu é uma tribo que ainda viria, né, da origem do país, etc. Os judeus estavam entre todos, os judais estavam entre todos os hebreus. Os hebreus estavam escravizados no Egito. Lembra dessa história? Daí vem Moisés, levantado por Deus, vai ao Egito, liberta o povo, conduz ele até a porta de Canaã, terra prometida. Josué então assume a direção do povo,
atravessa o Rio Jordão por uma ação miraculosa de Deus que contém as águas do Jordão, igualzinho fez o Mar Vermelho. A gente vê muita cena do Mar Vermelho, né? Mas teve também lá no Rio Jordão. Conteve a água do Rio Jordão, o povo passou e começou a conquista. Começou por Jericó, que vocês sabem, né? Circulou lá a cidade, todo mundo conhece a história, né? E foi avançando, Dan e Ai, etc. Foi avançando, primeiro Ai, enfim, até chegar lá em Dan. Mas não foi toda a terra conquistada. No finalzinho de Josué tem essa palavra, né? Infelizmente, Josué, ficou muita terra a ser conquistada. Isso aqui, então, era o desígnio das próximas gerações, continuar conquistando. Esse versículo mostra para nós, por exemplo, uma cidade que não foi conquistada por Josué. Vamos lá comigo? 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Hoje, da época em que esse livro foi escrito, Josué o escreveu na fase final da vida. Amém? Até o tempo de Josué, aquela cidade não havia sido conquistada. Quem ocupava Jerusalém? Os jebuseus. É a primeira vez que a gente vê falar de Jerusalém? Não. Jerusalém já foi citado em outros momentos. A primeira vez está lá em Gênesis, através de Melquisedeque. Quando Abraão atravessa o centro ali daquela terra que ele peregrinava, ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque, que oferece a ele pão e vinho. Ele era o que? Rei de Salém, Shalom, rei da paz. Jerusalém é aquele rei, amém? Então é um reino, irmão, que por mistério, que a gente não sabe ainda profundamente, já tinha uma ligação com Deus Altíssimo antes do povo hebreu. Porque Melquisedeque já era sacerdote quando Abraão estava conhecendo a palavra. Amém? Mas nesse momento, Jerusalém está nas mãos dos pagãos, os jebuseus. Jebuseu é um povo, amém? Um povo que ocupava Jerusalém nesse momento. E é importante saber da topografia. Jerusalém é uma cidade, não é a Jerusalém de hoje, que ela é muito maior. Na época ela era uma fortaleza. Ela ficava no alto de uma colina e ela era praticamente inexpugnável, ou seja, ela era inconquistável. Por quê? Porque além da colina ela tinha muros altos. Então era uma cidade muito difícil de ser conquistada. Tanto é que Josué não conseguiu vencê-la. Por que aqui está citando Judá? Porque a tribo de Judá é que ficou com aquela região onde estava Jerusalém. Amém? O plano de Deus já se delineando do que vai vir no futuro. Belém, onde Jesus nasce, é do ladinho de Jerusalém. Amém? Mostrando a humildade do nosso Salvador, do lado da suntuosidade da grande cidade do Rio. Amém? Está claro então? Jerusalém não foi conquistada imediatamente. Aqui nós estamos lá por volta do século 13 a.C. 3 séculos depois, Davi vem e se torna rei sobre o povo de Israel. Amém? E é Davi que vai conquistar essa cidade. É Davi que conquista a cidade de Jerusalém. E nós vamos ver como isso acontece. Então vamos avançar um pouquinho, chegar lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. 2 Samuel, você está em Josué, vai andando para frente. Você vai encontrar rapidinho 1 Samuel, na sequência 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Vou ler até o 9, né? Não é toda informação importante, depois eu vou pincelar o que a gente precisa prestar atenção. Vamos lá. 5, 6. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém. Quem era o rei? Davi. Contra os jebuseus. Os jebuseus estão lá até hoje. Passaram mais ou menos 300 anos e eles ainda estavam lá. Esses 300 anos varia, tá aí? Mas é mais ou menos por aí. Que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui.
Versículo 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então ele tomou, tá certo? Do norte para o sul. Ele conseguiu tomar. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Amém? Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. Tranquilo? Amém? Deu para compreender a mensagem? Vamos lá. Davi vai entrar em Jerusalém, está sitiando Jerusalém. O que é sitiar? Ficava ali em volta, tentando encontrar uma brecha. Mas tinha um morro com uma grande muralha. É difícil. Naquela época não tinha catapulta, flecha não chegava lá, era difícil. Igual nos filmes lá na Oriente, no filme do Mauri gosta dos filmes de Idade Média, né? Difícil. Então o cara ficava lá em cima com a flecha só fazendo mira, pegando quem ficava lá embaixo. Os jebuseus estavam tão seguros da posição dele que fizeram uma piada com Davi. Tiraram onda para a cara de Davi. Ei, Davi, você pode tentar. Se todo mundo aqui, se todos os soldados forem dormir e deixar só os deficientes físicos aqui na muralha, ainda assim você vai ser derrotado. Mesmo assim você não vai entrar aqui. Se nós deixarmos os coxos e os cegos nessa muralha, eles vão vencer vocês. Não precisam fazer força, vocês não vão entrar aqui. Entendeu? Tirou onda com Davi. Davi então teve uma ideia, ou alguém deu essa ideia para ele. Vamos invadir a cidade por onde? Pelo aqueduto. O que é o aqueduto? Pelo local onde entrava água na cidade. O que eles fizeram? Eles entraram na fonte de água, atravessaram o túnel que levava água para dentro da cidade. Amém? Entraram na cidade, aí deve ter tido batalha, abriram a porta e entrou todo mundo e eles conquistaram a cidade. Amém? Ficou claro isso aqui? Se não ficou, eu vou ler aqui na versão NVI, irmãos. Lembra que eu já falei muito sobre isso. Como é que a gente estuda a Bíblia? A gente estuda a Bíblia buscando, às vezes, versões, amém? Que podem esclarecer alguns pontos. É pecado fugir da versão que a gente usa? Não. Nada de pecado, é para compreender a palavra de Deus. Então, eu vou trazer aqui a NVI e vou reler a passagem, que vocês vão ver claramente essa história. Só me dá um minuto aqui. Samuel vai estar diferente de vocês, amém? Vou ler aqui na versão NVI. Aliás, não percam, terça-feira, culto de estudo bíblico. Nós vamos falar agora uma série especial que nós vamos falar sobre a Bíblia, amém? Então, eu vou falar inclusive esse negócio de versões da Bíblia, o que uma é diferente da outra, amém? Não perder, terça-feira 19, fiz a propaganda, amém? 2 Samuel 5,6, olha só, olha aí bem o que diz: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Está mais claro, tá aí? Eles acharam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser chamada cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E por isso que dizem: os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Amém? Ficou claro? Ficou, irmãos? Essa é a história. Mas eu quero chamar a atenção para o finalzinho. Davi levou para o coração aquela piadinha dos jebuseus. E ele lançou uma maldição. Ele falou: os deficientes não vão me deixar entrar? Entrei. Agora, nenhum deficiente vai entrar no palácio do rei. Lançou uma maldição. Os cegos e os aleijados não entrarão. Não vou estender não, porque ele está falando deficientes em geral, né? Está falando dos aleijados, coxos, como eles chamavam na época, e os cegos. Esses dois grupos
no palácio. É maldição. Uma maldição. Irmão, você vai encontrar no Novo Testamento muitas vezes falando que a velha aliança baseava-se em maldições. E a nova é superior porque ela se baseia na bênção. A antiga aliança era cheia de não. A nova aliança é o sim de Deus. Amém? Ah, significa que a antiga aliança é ruim? Não. A antiga aliança ocupou o seu lugar na história. É igual uma criança, daí a Val, a Aline, que alfabetiza, que ajuda as crianças a aprender a ler, escrever. É a mesma coisa uma pessoa que está aprendendo a ler, ficar parado nas sílabas. Se ele ficar parado na sílaba, ele vai aprender? Não, você tem que ensinar a letra, as sílabas, as palavrinhas fáceis, as palavrinhas difíceis, né? Os parágrafos, aí vem o texto, não é isso? Deus faz um grande processo pedagógico, de longo prazo, amém? Então tem um momento em que tem o beabá, para mais tarde ler o texto denso, amém? O beabá, babé, bibó, tem que ficar no passado. Se você ficar no babé, bibó, você não vai para frente, amém? Por isso que a gente não faz circuncisão no guarda-sapo. Isso aqui é a velha. Não coma, não faça, não diga. Não. Jesus só fala, creia. Amém? Alguns séculos depois, vamos ter um outro, digamos, conflito militar ali em Jerusalém. Agora, os judeus já ocuparam a cidade. Eles já estão lá. E eles estão sendo atacados. Atacados por quê? Pelos assírios. Quem são os assírios? Os assírios eram um povo cruel naquela época, inclusive desbaratou o reino do norte. Lembra? Israel vai ser dividido em duas partes. Vai ter o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel vai ser destruído pelos assírios. E depois de destruir o reino do norte, os assírios estão chegando em Jerusalém para destruir Jerusalém. Quem está governando nesse momento é um herdeiro de Davi, um dos netos, os tataranetos de Davi, um rei da casa de Davi, portanto um antecessor de Jesus, chamado, vamos lá, rapidamente, segundo Samuel. Agora nós já vamos para Reis, segundo Reis, vamos lá, estamos achando segundo Reis, aliás vamos Crônicas vai ficar mais fácil. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 4. Pode encontrar também em Reis, mas vamos para Crônicas que está mais claro. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 4. Um descendente de Davi que agora governa Jerusalém. Estamos aí no século 8, portanto passaram uns 200 anos desde Davi. Aliás, mais, passaram uns 300 anos desde Davi, então no finalzinho do século 8. E aí Ezequias está governando Jerusalém e os assírios saem sitiando a cidade. Amém? Vocês vão lembrar, né, quando ele faz aquela oração: ó Senhor, perdoe, dá alguns anos de vida, porque o Isaías chegou para ele e disse: vai morrer, lembra disso? Essa oração? É nesse contexto, né, que está acontecendo. 32, 4. Vamos falar do 4 depois do 30, tá? Vamos lá. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Esse é o 4, agora vamos para o 30, e eu já vou explicar. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Amém? Depois você lê o capítulo todo, amém? O que eu quero explicar para vocês? Ezequias sabia como é que Davi tinha entrado na cidade. Amém? Ele sabia. Samuel já tinha morrido, Samuel já tinha escrito. Amém? Ezequias conhecia a história. Ele tinha o pergaminho de Samuel, né? Papiro de Samuel. Ele leu.
Ele falou: opa, agora eu estou sitiado, agora eu sou o Jebuseu. Lembra? O Jebuseu estava lá dentro, se defendendo. Agora eu estou me defendendo. Como é que Davi entrou nessa cidade? Pelo aqueduto, não foi? Ele falou: vou dar esse mole não. Ó, se valeu com o Davi, vai valer com esses caras, né, irmão Zé? Teve visão, o que ele fez? Tapou o acesso de água, jogou pedra, não sei o que ele fez, tapou o acesso de água. Mas o povo lá dentro ia morrer de sede, não ia? Então o que ele fez? Ele mandou cavar com urgência um outro túnel, esse totalmente secreto, que ninguém sabia, e desse túnel ele buscaria água em outra região. Amém? Irmão, olha que lindo, a palavra de Deus é maravilhosa. Se você, quando nós formos a Israel, nós vamos visitar esse túnel, tá, irmão? Ele está lá, ele está aberto para visitação, a gente pode até andar nele, e tem até uma placa: aqui este foi o túnel construído na época do sítio Assírio. Irmão, é a Bíblia sendo provada. Ela não precisa ser provada não, mas ela não é criticada, questionada. Será que é essa história da carochinha? Não, vai lá, meu irmão, está lá o túnel, do jeito que está descrito aqui, e com placa e tudo, que é para não ter dúvida, falando o nome de receitas e tudo mais. Olha que lindo. Deus não se deixa escarnecer não. Se for necessário ele mostra, se não for necessário ele mostra, mas nesse caso ele fez questão de mostrar. Tá lá, a gente pode frequentar esse lugar. Irmão, lembra que nós falamos que era Sião, cidade de Sião? Fica na parte mais alta, e aqui o aqueduto vem pela outra direção, pela parte mais baixa. Por que eu trouxe essa palavra? Porque lá na época de Jesus haviam 2 tanques de água, onde os habitantes da cidade iam, não apenas para pegar água para beber, ou para tomar banho, ou seja lá para precisasse, ou para lavar roupa, mas eles também vinham para fazer cerimônias. Um tanque é o tanque de Siloé, e o outro é o tanque de Betesda. Os 2 tanques que irrigavam a cidade de Jerusalém. Amém? Está claro? Um foi construído pelos Jebuseus antes de Davi, o outro foi construído por Ezequias, e os 2 eram os mananciais de água na cidade. Amém? Os 2 estão lá também até hoje. A gente for lá, quando nós vamos visitar os 2, Siloé e Betesda. Irmãos, tendo em mente a fala de Davi: no palácio do rei, coxos e cegos não entrarão. E tendo esse painel histórico na relação da água, amém? Com essas campanhas militares, nós vamos agora lá para a época de Jesus. Vamos avançar 8 séculos no tempo, e vamos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2. Lembra que a palavra inicial, vou relendo aqui enquanto vocês procuram, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Esse é Jesus. Então vamos lá, João capítulo 5, versículo 2. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 2, versículo 5. Desculpa, capítulo 5, versículo 2. E pastor, está no capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, verso 2. Quantos irmãos vão achando? Vamos lá. Vocês sabiam que a gente só sabe que o ministério terreno de Jesus durou 3 anos por causa do Evangelho de João. Sabiam disso? Porque João mostra para nós que Jesus esteve em Jerusalém 3 vezes desde o momento em que ele começa o ministério adulto.
Amém? Tem lá a história da infância, depois tem um arco que a gente não sabe onde Jesus estava. Quando Jesus reaparece, Jesus vai, de acordo com João, 3 vezes para Jerusalém. Os outros não mostram isso. Por isso que são 4 evangelhos. Amém? Um vai completando o outro. Portanto, João é o que descreve Jesus mais em Jerusalém do que qualquer outro. E ao contrário dos outros evangelhos, João só fala de 2 milagres de Jesus dentro de Jerusalém. Milagres relacionados à cura. Marcos, Mateus, Lucas falam de um monte de coisa. João, quando fala de Jerusalém, ele destaca só 2 milagres de Jesus. João está nos dando um recado. Amém? Foram só essas 2 curas, irmão? Não. Estou falando que João chama a nossa atenção para 2 milagres de cura que Jesus opera dentro de Jerusalém. Um acontece nas margens do Betesda e o outro nas margens do Siloé. E nós vamos ler o primeiro agora. Amém? Vamos lá. 5:2. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e racicados, ou seja, deficientes, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: quer explicação? Jesus procurou esse homem. Amém? Geralmente as pessoas procuram Jesus. Jesus foi nesse momento. Jesus está dando um recado. Ele foi nesse lugar. Procurou um homem. Provavelmente, irmão, está escrito aqui, não está, mas eu vou te dizer, 38 anos. Está difícil de achar um que estava mais tempo, não é? Provavelmente era um que todo mundo sabia que estava lá muito tempo. Ou seja, vou selecionar o pior. Provavelmente, se esse não era o pior, ele estava entre os piores. Não é isso? Que é para ser claro no recado. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pausa. O coração fechado das pessoas que não ajudavam os deficientes. Esses homens que moravam em Jerusalém estavam sob a maldição de Davi. Davi disse: no palácio não entram nem coxos, nem cegos. Isso é uma forma de exaltar esses caras? É uma forma de diminuir. Qual é o efeito cultural que essa maldição de Davi gerava nas pessoas? Talvez por isso, não está escrito, mas talvez, por isso que as pessoas olhavam para ele e nem ligavam. Esse aí é uma maldição. Aliás, tem outra passagem que diz: os apóstolos perguntam para Jesus: esse homem é cego desde nascença? A maldição é porque ele pecou ou os pais dele pecaram? Problema. Tem uma coisa falando na cultura desse povo. Jesus vai me ensinar. E aí, versículo 8: e Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aí daí para frente você sabe. Ele levanta, ele anda, ele vai lá no templo, Jesus fala: não pegue mais, babá, e essa toda história, né? Eu quero chamar a atenção: Jesus vai no tanque de Betesda e cura um paralítico, provavelmente um dos piores, um dos que todo mundo já sabia que estava lá há muito tempo. Esse é o primeiro ato de cura de Jesus em Jerusalém. Agora vamos para o segundo. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, Evangelho de
passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus viu o cego de nascença. Claro, o cego não veria Jesus, né? Mas poderia saber que Jesus estava ali, né? Outros cegos sabiam, não sabia? Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não tem isso? O cego não ia ver, mas podia saber. Mas Jesus é que olha quem é a ação da vida de quem? Não é do deficiente em direção a Jesus, é de Jesus em direção à pessoa que está precisando. E os seus discípulos lhe perguntaram, olha só a pergunta dos discípulos, olha a cultura, dizendo: Rabi, quem pecou este ou seus pais, para que nascesse cego? A cultura tem uma maldição na vida desse homem. E aí Jesus responde, 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Irmão, pausa. Jesus viu, Jesus respondeu. Não vamos entrar no detalhe aqui, se pegou, não pegou, como pegou, não é isso que importa, amém? Ele está dizendo, não é questão de maldição, não. Se há um propósito para esse homem estar aí, para mostrar o que Deus quer que eu mostre. E ele pegou, cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho. Esse homem não falou nada, não pediu nada, ele não está fazendo nada, ele não sabe nem o que está acontecendo. Agora olha o que Jesus faz na sequência. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Tanque de Siloé. Lembra 2 tanques? Betesda, Siloé. Coxos e cegos não entrarão no palácio do rei. Quer ficação? Está curado. Tanque de Betesda. Aquele cego tem maldição? Tem não, meu irmão. Você para a glória de Deus, vem cá. Está aqui, lodo no seu olho. Agora vai lá em Siloé e lava. Amém? Jesus está mostrando que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou. Irmãos, nós não estamos debaixo da maldição, nós estamos debaixo da graça. Jesus veio para reconciliar o mundo, a criatura com Deus, e a partir dessa reconciliação nos reconciliar com tudo. Ele não veio para impor a nós nenhum fardo, ele veio para tirar o fardo dos nossos ombros. Ele não veio justificar maldições, ele veio desfazer maldições. Ele não veio para explicar a doença, ele veio curar. Ele não veio para dizer faça, 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 faça. Não, ele creia. A bênção é sua. Não há nada no mundo, nenhuma maldição de homens, nada que foi dito, nenhuma incursão maligna que possa se comparar à minha bênção. Eu vim para fazer o bem, a minha vontade é boa, agradável, perfeita. Amém, irmãos? Esse é o nosso Salvador. Ele está explicando, meu irmão, para todos nós, que os cegos e os coxos são bem-vindos no palácio do rei. Não há restrição a ninguém. Todos estão chamados, todos estão convidados. Não importa de onde você veio, não importa qual é a sua história, não importa seu estilo, sua cor, sua raça, sua aptidão, seja lá o que for, todos podem vir ao encontro do rei. As portas estão cerradas para ninguém e não há quem fale o contrário. Amém, irmãos? Então dá glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É o nosso rei que está nos mostrando. Ele está mostrando com palavra, ele está mostrando com atos. Efésios capítulo 2, versículo 14. Vamos lá, de novo, para a gente amarrar. Efésios 2, 14. Efésios 2, 14.
Agora nós vamos avançar até o 19, 2,14. Mesmo passagem que a gente começou, né? Vamos lá? 2,14. Só que agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Amém? Vamos comigo. Esse é o nosso reino, porque Ele, Jesus Cristo, eu vou lendo e já vou explicando, amém? É a nossa paz, a paz que nasce dentro do coração do crente mesmo. Não é uma paz que depende de nada que está fora. O qual de ambos os povos, aqueles que eram ultrajados, que não eram ninguém, não eram nada, que estavam fora, fez um, ou seja, todos estão juntos, e derrubando a parede da separação, as maldições que estavam no meio, dizendo que um podia, outro não podia, isso acabou. Na sua carne ele desfez as inimizades, todas as inimizades, todos os preconceitos, toda intolerância, tudo que é ruim ele desfez. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que pode, aquele que não pode, porque fez, porque não fez, para criar em si mesmo dos dois um novo nome, misericordioso, amável, querido, amém? Trazendo a paz, fazendo a paz acontecer. Uma paz está dentro de nós e está no mundo, amém? E pela cruz, na morte dele expiatória, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, continuando, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, aos judeus que estavam perto e aos não judeus que estavam longe, aos que eram sãos e estavam dentro do palácio, e os coxos e cegos que estavam sendo colocados para fora, amém? Assim, 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso rei. Esse é o rei de Deus. Como o Senhor é bom, Pai. O Senhor é o nosso Deus galardoador, o Senhor é o nosso Deus de misericórdia, o Senhor é o nosso Deus de amor. O Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que tira, meu Pai, o véu da ignorância. O Senhor derrubou o muro da separação, o Senhor nos fez gente de verdade. Oh, meu Deus, aqui nós temos pais, mães, filhos, avós, irmãos, vizinhos, cidadãos. Oh, Pai, cada qual, meu Deus, no sangue de Jesus está sendo reconciliado com a sua própria essência, com a sua própria natureza, com o seu próprio ministério, com a sua própria vocação, Pai. Aqui nós temos professores, mecânicos, inventores, ó, Pai, nós temos pedreiros, donos de casa, cuidadores, meu Deus, nós temos gente aqui, meu Pai, de todos os tipos, empresários, trabalhadores, Pai, cada um de nós, meu Deus, temos que ser um exemplo na nossa frente de ação, seja ela qual for. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por nos instruir, que não podemos ser ignorantes, não podemos ser, meu Deus, aqueles que amaldiçoam, que seguem maldições. Não, Pai, nós somos os servos do Senhor, que traz, que arreganha essas portas do templo, que abre as portas do reino, o palácio do rei, para todo mundo entrar. Oh, meu Deus, esse convite é para todo mundo. Se você não aceitou Jesus, diga hoje no teu coração, no teu íntimo: eu te aceito, meu Salvador. Se você acha que não é digno
Porque a fé, ela vem do coração e ela é transmitida através dos nossos lábios. Nós já aprendemos aqui a confissão. Tem tanto irmão que fica confessando: minha vida é tão ruim, está tudo errado. Não, essa é a confissão que eu falo. Faz a confissão que Deus é grande, Deus resolve, Deus triunfa, Deus faz diferença na minha vida. Amém? E quando ele tem um caso concreto igual esse aqui, meu irmão, meu coração ficou cheio de alegria. Quando eu vi, agora eu quero que meu irmão conte para todo mundo. Rapaz, a situação é meio complicada, que essa brincadeira que eu quase um ano, eu fiz os exames, eu fui fazer uns exames que a médica pediu, e nos exames foi os exames todos, e no exame saiu que eu estava pré-diabetes. E eu fiquei, que problema que me deu, misericórdia. Isso não é para mim não, isso não é para mim. E fui perseverando, e fui diminuindo alguma coisa para ver se reduziu um pouco. Fiquei na epiléptica com meio, né? Um pé para lá, um pé para cá. Eu tive que balanço. Poxa, misericórdia nisso aí. Isso para mim não servia. Então, depois fui perseverando. O diabo é tão astuto em certas coisas que ele faz uma mudança que a gente nem sabe. E para confundir até nossa mente, porque a confusão, aí você acaba tomando um remédio, a confusão já entrou, ele já entrou. Mas como Deus é bom demais, que a gente perseverar no que pedir a Deus, perseverar, eu fui perseverando. Só que eu fui diminuindo também algumas coisas, né? Senão a coisa complica mais. No final das contas, eu fiz eu brincava nesse exame, eu tenho que repetir 3 meses. Esse exame rodou, deu quase um ano. Agora que eu fui ver esse exame, deu quase um ano. Aí eu fui fazer o exame. Aí a médica fez, fiz o exame. Esse exame entrou uns 20 dias para ficar pronto. Aí eu falei, cara, vai lá, pega o exame e marca para mim. Eu estou trabalhando, marca um exame para mim. Aí quando eu cheguei em casa, aí pegou o exame e eu tinha que marcar no dia, que foi sexta-feira. Quando eu cheguei em casa, eu falava uma coisa aqui, mas cheguei em casa, meteu o pé na porta e falou assim: orarei no seu sangue, deu um problema. Eu falei: misericórdia, Deus. Misericórdia. Aí eu falei: opa, perseverar. Falei: opa, deixa isso para lá. Vamos deixar aqui. Quando o Joaí foi lá, 9h30, sentei na cama com ela e foi lá olhar, comparar um pelo outro, tudo baixo. Todo diminuiu. Glória a Deus por isso. Aí eu até então aqui, deixa Deus trabalhar. Fui lá no sábado, nesse dia que eu fui lá para a médica olhar, ela falou assim: glória a Deus, meu irmão. Você não tem nada disso, nada. Deus não tem nada. Não tem nada disso. Glória a Deus. É só praticamente, agora tem uma vitamina que toma isso. Aí é da coisa, porque também tem um gasto muito grande. E é coisa que a gente tem que tomar. Só isso, não tem nada de diabetes, não tem. Eu fiz exame, tudo, deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Tá? Tem que perseverar, Deus vai na hora. Em nome de Jesus, quem quer que seja essa vida, meu irmão? Jesus. Deus amado, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Eu te agradeço, meu Deus, especialmente por esse testemunho do meu irmão Juarez. Oh, meu Deus, é um testemunho entre muitos. É um testemunho, Pai, da obra do Senhor, exemplo, meu Deus, de tantos muitos. Já escutei aqui, meu Pai, praticamente toda a igreja já contando testemunho. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado por cada testemunho, contado ou não contado, que afeta no coração, mas ela também é confessada nos nossos lábios. Oh, meu Deus, o Senhor abençoe a tua igreja, para que haja muitos outros testemunhos, Pai. Que o Senhor é o Deus galardoador, o Senhor é o Deus que honra, que cumpre promessas. Pai, eu entrego o teu povo, meu Deus, na tua mão, para que nessa semana seja uma semana cheia de realizações. Aqueles que têm consulta sairão alegres, os que farão exames sairão alegres, os que estiverem, meu Deus, ao fundo